5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Como lidar com o marido viciado em pornografia? Vejam só, gente. Essa é uma questão, né, que a gente tem que, logicamente, que a gente tem que ver de caso para caso, mas em torno, todos, né, em volta, todos são parecidos. Os casos, as histórias só se repetem, né? Claro que tem uns que já é viciado há muitos anos na pornografia, outros já, antes de você conhecer o seu marido, eles já eram viciados na pornografia na adolescência. Então veja que existe caso, né? Existem aqueles que desenvolvem o vício durante o casamento, e existem aqueles que já vieram com esse vício, já casaram, né, com esse vício, e em muitos casos ambas as duas eram viciadas, ou as duas também, tanto o esposo como a esposa também, né, se alimentavam de materiais pornográficos. Então existem casos e casos, certo? Às vezes é o casal, né, eles se alimentavam, né, de situações, né, DVDs, né, CDs, né, por vários meios, né, eles já se alimentavam dessas coisas. E tem aquele que desenvolve a pornografia justamente dentro do casamento. Então, claro que tem que uma pessoa que já assistida nessa situação, né, que trabalhe nessa área, né, sempre tem no meio da igreja uma pessoa que trabalhe nessa área, mas se a gente não, né, e quando a gente não tem esse profissional, entre aspas, né, que é uma pessoa, né, que ajuda, né, uma pessoa que conheça, né, não é qualquer pessoa, logicamente que não, tem que ser uma pessoa que trabalhe, né, um homem de Deus, tem que ser um homem de Deus, ou uma mulher de Deus que trabalhe com essa área. Logicamente, existe, né? Mas quando a gente não tem ao nosso alcance uma pessoa que lide com isso, porque é uma questão de libertação, certo? É uma questão de libertação. Essa pessoa precisa de libertação? Sim, logicamente que sim, certo? Outra coisa aqui é que essa questão, né, da pessoa, do marido, ou né, porque a gente diz assim, é só o marido que é viciado, é só o homem que é viciado. Não, nós temos mulheres também que são viciadas na pornografia, né? É claro aqui, logicamente, que os homens é maioria. Logicamente que o homem é maioria do que mulheres, mas nós temos, né, e esse número nesses últimos tempos, principalmente na época que a gente vive, esse número aumentou grandemente, né? Quase que se igualando com a porcentagem dos homens, que é praticamente de 70%, né? As mulheres estão em 30%, gente. Mas há um tempo atrás, mas já estão se igualando, porque estão chegando aos 40%, 50%, quase que se igualando com os homens, né? Esses números, esses dados, eles vêm crescendo de ano em ano, tanto, né, na área masculina como na área feminina, né? Porque mais mulheres elas estão procurando essas vias, né, de consumir, né, pornografia. E aquela questão, essa é uma questão que a gente tem que ter, se você tem um cônjuge, certo, que é viciado nessa área, né, a gente tem que, primeiro de tudo, entender aqui que não é uma questão física, é uma questão espiritual, certo? Antes de tudo, aqui a gente tem que entender que é uma questão espiritual, não tem nada a ver com uma questão física, não tem nada a ver, porque às vezes o marido, certo? Tem casos que o marido tem uma boa relação sexual com a esposa e vice-versa, e tem casos que não. Logicamente que cada caso tem que ser estudado, mas existem pessoas que têm sim um bom relacionamento sexual, que dá prazer com a sua esposa ou com o seu marido, mas, né, ainda assim as pessoas consomem pornografia, assistem pornografia, né, de alguma forma, pratica pornografia.
certo? Então você vai ver aqui que não é uma questão já de mau caráter, é um vício, certo? É um vício e que a pessoa aqui precisa de ajuda espiritual, né? E se você tem um marido aqui que consome pornografia, né? Porque tem diversas formas. Tem muitos que ficam em chats, canais, sites pornográficos, né? A indústria da pornografia tem crescido nesses últimos anos, por isso que a pornografia tem crescido tanto. Então, né? Não importa a forma que o seu cônjuge consuma pornografia, né? Agora a gente que do outro lado, a gente que tem um entendimento melhor, certo? Nessa questão, tem que lembrar que é uma questão espiritual e que a gente tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia para lidar com um marido desse. E somente, meus amados, não tem muito o que a gente fazer, porque é uma questão espiritual. O que a gente pode fazer por uma pessoa dessa, certo? É simplesmente orar. Orar e pedir a Deus a libertação dela. Certo? Não tem muito o que você fazer. Você não pode, outra coisa. Aí, se você tem um marido pornográfico e gosta de pornografia, você não pode estar cobrando nada dele. Nada. Não é para cobrar nada. Não jogar na cara da pessoa. Não falar que ele não, né, que ele não faz nada com você. Que não dá prazer a você, porque ele só fica ali vendo pornografia. Você tem que usar de estratégia nisso aqui. Você não pode, né, fazer isso aqui, certo? Porque cada vez que você for provocar a pessoa, mais ela vai adentrar na pornografia. E é justamente isso que a gente não pode fazer, certo? Tem que usar de sabedoria aqui. E essa é uma coisa que nem conversando com a pessoa, certo? Nem conversando com a pessoa vai adiantar muito, porque é uma questão espiritual. Então, é uma questão só de você orar, né? Se a pessoa não quiser procurar ajuda, né? Como eu disse, que tem especialista, né? Homens de Deus, estou falando de especialista do mundo, não. Estou falando de especialista que ajuda pessoas a sair do vício da pornografia. Homens, né? E mulheres de Deus, né? As mulheres para as mulheres, os homens para os homens, que ajudam essas pessoas, né, a sair ali da pornografia. Mas, logicamente, que nem tudo está ao nosso alcance. E nem por isso não há nada de impossível, porque uma pessoa não está ao nosso alcance, né? Porque não temos uma pessoa para ajudar ali, né? Então, Deus pode. Nada é impossível para Deus. É só você ir orando, apresentando a situação do seu marido a Deus. Olha, Deus, né? Deus sabe o que é que seu marido consome, né? Porque ninguém esconde nada de Deus. Deus sabe de que forma o seu marido consome, porque só Deus sabe qual é o desejo que está no coração, que foi plantada, a raiz que foi plantada no coração do seu esposo, que faz com que ele, né, consuma aquilo, consuma aquele tipo de pornografia. E você tem que ser uma pessoa sábia. Não tem o que fazer, minha amada. Não tem o que fazer se sua mulher consome pornografia. Não tem muito o que fazer a não ser você só orar e entregar a situação e tratar a pessoa bem. Independente, certo? E tratar a pessoa bem. Não tem o que fazer, é só oração mesmo, é só oração, é só buscar pela pessoa, pedir a libertação dela diante do Senhor, para que o Senhor possa tratar com ela, tratar com ele, porque não tem muito o que a gente fazer, porque é justamente uma questão totalmente espiritual. Não tem nada a ver com o físico. É apenas uma questão espiritual, um vício, né? Que só mesmo o Espírito Santo para tratar com essa pessoa. Então, isso aqui não tem muito o que falar aqui, gente, né? Embora, lógico que existe assim, mas de como sabe lidar com uma situação dessa, não tem muito o que a gente fazer, a não ser a gente orar realmente. Pedir a Deus a libertação da pessoa da pornografia. Não tem muito o que a gente agir, muito, fazer muito aqui. Certo? Porque a gente não pode proibir a pessoa de assistir, porque não vai adiantar nada. Né? Você proibir, tem gente que... Eu já vi gente proibir, eu já vi gente dizer que vai fazer greve de sexo porque o marido... Né? Eu já vi diversas situações. Jamais a gente deve levar isso aqui em conta,
né, de que seja algo físico. Porque a pessoa faz né, tem gente que acha que a pessoa faz porque é porque quer, faz de propósito. Devemos lembrar aqui que a pessoa não faz porque ela quer, porque ela faz de propósito. Não, é porque é uma questão espiritual, ela já se viciou. Igual a droga, depois que a droga entra, é igualzinho. Depois que a droga entra em contato, né, gente? Lá vou eu com o contrato, né? Depois que a droga entra em contato com o físico, né? Com o nosso organismo, o nosso organismo ele fica dependente. Igualzinho o consumo de pornografia. Depois que a pessoa teve os primeiros contatos, a pessoa fica dependente daquilo. Porque se ela não tiver aquilo, ela vai sofrer, ela vai... Certo? É igual a pessoa que está doente com as drogas. Certo? Ela vai desenvolver outros tipos de doença. Ela vai desenvolver... estresse, ela vai desenvolver um bocado de coisa, ansiedade, coisa. Se ela não tiver aquilo, se ela não consumir aquilo, ela fica doida, certo? Por quê? Porque tá no organismo da pessoa, tá ali, e só Deus para entrar ali dentro do organismo da pessoa e tratar disso. Então veja que é uma questão espiritual, não é uma questão física. Então jamais bata de frente com uma pessoa que tem um vício na pornografia. Não bata de frente, o negócio é orar. Não bata, não faça essas coisas que o pessoal faz, porque são pessoas que não entendem. E a gente, como entendemos aqui a palavra de Deus, entendemos que é uma questão espiritual. Então, se é uma questão espiritual, só quem pode tratar essa questão é o Senhor. Só quem pode tratar dessa questão é Deus. Então, faça isso aqui. Como lidar com essa situação? Apenas orando e entregando a situação a Deus e pedindo a libertação da pessoa. Orando em relação a isso diante do Senhor. E o Senhor, com certeza, vai ouvir a sua petição e vai agir na vida desse marido ou dessa esposa que é viciada na pornografia. Amém? Que Deus abençoe vocês.